Boa noite, tudo na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Estou aí. Mais um vídeo hoje pro canal. Vamos começar com essa palavra que é muito boa. Provérbios capítulo 21, 15 diz assim: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Quantas vezes você se alegrou? Eu me alegro quando alguém faz justiça e quando alguém percebe realmente o que está no meu coração, porque o meu coração é segundo o coração de Deus, pois eu sou como Davi, não só valente, mas em sentimentos e tudo mais. E irei também como ele, como eu estou no trono dele agora, nessa geração e a última geração que está para acontecer, né? Não vai ter mais outras gerações, porque Deus já me revelou isto. Ele me revelou o ano, mas não me revelou o dia nem a hora, né? Então tem coisas que a gente tem que se interpretar. Essas coisas na Bíblia também. Como a gente interpreta um texto no português, a gente deve interpretar essas coisas na Bíblia também como uma interpretação de texto, né? Além de um texto, ele é uma revelação. Só que também tem, é como se fosse um texto para a gente entender na língua humana, né? No capítulo 2 de Samuel, versículo 19, diz assim: E disseram a Joabe: Eis que Orei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo. Quem que estava se lastimando pelo Absalão? Era o rei Davi. O rei Davi estava chorando por ele. Estava em profunda tristeza porque ele tinha falecido. Só que Davi, em algum momento, ele se esqueceu dos servos dele, né, que estavam ali presente. Por mais que o filho dele tinha, vamos dizer assim, morto na guerra, ele tinha os outros servos dele, tinha o sobrinho dele, que era o Joabe, né? E é o Joabe. Porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou a furtadelas na cidade, como o povo na vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, né? E o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Você vê que a Bíblia relata que a gente deve chorar com aqueles que choram e a gente deve rir com aqueles que riem. E o Joabe, por mais que ele estava correto, que tinha ainda os servos dele, tinha ele como sobrinho ali, ele estava esquecendo de um mandamento, que era este: chorar com quem chora e rir com quem ri. Por quê? Porque senão, se a gente não fizer isso, a gente vai estar, além de a gente não está cumprindo esse mandamento, a gente vai estar descumprindo outros. E, consequentemente, um abismo chama o outro. E realmente chamou para Joabe um outro abismo ali, né? O sobrinho do rei Davi. E continuando, então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e a vida de teus concubinas. Amando tu aos que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada vale para contigo capitões e servos. Porque entendendo hoje que Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecera aos teus olhos. Você vê que ele estava. Você vê que Absalão não, o rei Joabe, ele estava meio que se equivocando. Porque Deus habitando em mim, eu consigo conhecer os pensamentos do próprio rei, que era rei também, o Joabe, né, sobrinho de Davi. Você vê que ele estava meio que se equivocando ali, porque a Davi ele não estava aborrecendo os servos, mas com a palavra de Joabe poderia parecer que sim. Só que essa palavra existe. Aquele que, vamos dizer assim, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Em outras palavras bíblicas, no Novo Testamento diz assim: aquele que agrada o injusto e desagrada o justo é alguma coisa muito perversa, né? Porque você... É a mesma coisa que o rei Joabe quis dizer ali: amando tu os que aborrecem e aborrecendo aos que te amam. Porque ele estava, vamos dizer assim, na palavra do Joabe, ele estava aborrecendo os que amam. Mas deu para entender que no sentimento de Joabe ele amava o Davi, né? Ele ama o rei Davi, porque é tio dele, né? E de sangue. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Joabe, por mais que ele estava se equivocando, ele estava amando o rei Davi. Só que quando ele, que nem eu falei antes, eu mencionei, quando ele deixou de lado
a palavra que diz assim, chore com quem chore, iri com quem ri, ele acabou entrando numa coisa de um abismo aqui, né? Num abismo principalmente, e depois se revelou o abismo, né? Quando ele diz assim, amando tu os que te aborrecem, aborrecendo os que te amam. Então ele quis dizer isso para os servos dele e para o próprio sobrinho, que era ele, né? O Joabe. Só que Davi não estava fazendo isso. Por isso que o Joabe se equivocou. Porque eu conheço o coração do rei Davi, pois eu estou no trono dele, né? Continuando, levanta-te, pois agora, sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Você vê que às vezes a gente está em uma demanda num trabalho e tal, e a gente tem alguns servos, não por eu ser patrão, não por eu ser gerente, não por eu ser chefe, mas sim porque aquelas pessoas são fiéis a mim, né? Pelo minha motivação a elas, pelo meu estilo de viver, não só estilo, mas amor ao viver em Cristo. E às vezes, e muitas vezes a gente vai conquistando servos e a gente não percebe isso, né, logo de cara, mas depois Deus vai mostrando, não, aquele é teu servo. Aquele, se você falar alguma coisa, ele vai te ajudar, ele vai fazer você com que você vá para frente, ele vai te apoiar. Então, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então, desde a mocidade de Davi, irá vir um mal que não tinha vindo até ele até naquele momento. Então, todo o mal que ele teve na mocidade ia se acumular e ia vir sobre ele. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram a saber todo o povo, dizendo, eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel fugiu cada um para suas tendas. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão? E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Então, o que Deus quis dizer aqui? Que muitas vezes a gente deve fazer a vontade dos nossos servos, por mais que seja doído também, né? A gente tem que entender esse lado. Morreu, sim, só que a gente também não... Ó, você vê que Davi também estava rompendo um mandamento. Amaram uma pessoa mais do que Deus. E, consequentemente, os próprios servos dele estavam, vamos dizer assim, não gostando da atitude dele, né? Não gostando da atitude dele porque o filho dele tinha morrido e tal. Só que por mais que ele chorou e tal, às vezes ele poderia ter amado mais ele do que a Deus, né? O próprio filho dele do que a Deus. E, consequentemente, ter ocorrido isso de ter, vamos dizer assim, uma contenda no meio ali, né? Mas não chama de contenda, vamos dizer assim, um debate, melhor se dizer, um debate entre eles, né? Mas isso é para ver, às vezes, que nem fala, se eu não me engano, em Coríntios, que o debate é bom pra gente não... Quer dizer, pra gente ver quem é o correto e quem é o errado, né? Por isso que existem os debates. Pra gente ver até onde o mal vai, porque o mal, no ultimato, ele se revela, né? Às vezes ele tenta se fazer de anjo de luz e usar até a Bíblia para nos surpreender, mas no final, se a gente continuar pelejando contra o mal, continuar insistindo, fazendo justiça, o mal vai se revelar. Como acontece quando acontece uma abordagem policial com alguma pessoa que infringe a lei dos homens, né? Então, essa pessoa que infringiu a lei dos homens, ela vai tentar se esquivar e tal, vai dizer, não, eu não fiz e tal, tal, tal. Vai usar, às vezes, a própria lei e tal a favor. Só que a lei não está a favor dela, porque o juiz que foi eleito por Deus, as autoridades foram eleitas por Deus, e as autoridades que estão regendo foram levadas por Deus até naquele mandato. O presidente foi elegido por Deus, porque Deus diz que ele elege as autoridades. Então as autoridades foram eleitas por Deus. Por mais que às vezes pareça que ela faz erros, como parecia que o rei Davi fazia erros perante os servos dele, foi Deus que elegeu, foi Deus que ungiu Davi, foi Deus que ungiu o presidente, foi Deus que ungiu o advogado, foi Deus que ungiu o juiz. E o juiz vai ver o que é melhor ser cabível naquela situação. E é por isso que às vezes
A gente não deve se basear pela abordagem policial também, e o juiz vai ver o que aconteceu realmente. Porque às vezes acontece que aquela abordagem não foi 100% o que realmente aconteceu ou o que falaram, né? Às vezes não foi 100% o que Joabe falou aqui, que estava no coração de Davi. Às vezes no coração de Davi estava que ele amava todos iguais. Só que às vezes ele amou mais o filho dele do que o próprio Deus, né? Então por isso que a gente deve buscar o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, e amar Deus em primeiro lugar, né? Acima de todas as coisas. E dê o nosso próximo como a nós mesmos. Em orai pai e mãe no Senhor, a Bíblia é bem clara, no Senhor. Porque às vezes existem algumas circunstâncias que as pessoas nos induzem ao mal. Muitos vão nos induzir ao mal. Só que a gente deve vigiar e orar. E pedir para que aquela pessoa não corrompa os bons costumes, nossos principalmente, e as demais pessoas, através da indução ao mal. Às vezes nem é ela que ela quer fazer aquilo. É por isso que a gente deve lutar contra os potestades, principados e hostes espirituais em lugares celestiais, e não contra carne e sangue. Então, às vezes é a gente que tem que mudar. E isso é que eu vi com o rei Davi, ele devia mudar alguma coisa ali, junto com o Joabe. Todos nós temos coisas para mudar. Por isso que a gente não deve julgar o próximo, a gente deve compartilhar o amor, porque entre a fé e a esperança o amor é maior, entre esses três. Então quando a gente tem amor, são reveladas coisas que a gente nem imaginava sobre as pessoas e sobre Deus principalmente, que está em primeiro lugar, que é a primazia, né? Deus é primazia, estar em primeiro lugar. Então essa foi a mensagem de hoje. 2 Samuel capítulo 19, do versículo 1 até o 10. E também Provérbios 21, 15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Eu me vejo muito nessa palavra porque muitas vezes eu me alegrei quando um chefe me falou assim e tal. Você está correto, João, e tal. E às vezes nem falou no meu nome, mas ele falou alguma coisa querendo mencionar eu, né? Mas não falou para eu, às vezes, ter vaidade, alguma coisa assim, orgulho perante aquilo. Mas com certeza eu não ia ter e nem vou ter, porque eu me alegro perante a justiça e não pela injustiça. O amor, ele se alegra na justiça, mas quem pratica a injustiça, ele não se alegra. E ele entristece a pessoa que tem um amor ali, né? Mas o amor também, ele suporta todas as coisas, né? Então Deus te abençoe, abraço. Se precisar de oração, só me chamar. E a partir de amanhã, vou começar a fazer mais vídeos para vocês acompanharem diariamente. E não só diariamente, a todo momento do dia, desde o amanhecer até o anoitecer. Abraço, fique com Deus. Deus te abençoe.